Brasileiros já consultam os Estados Unidos para saber como aplicar a lei Magnitsky contra os ministros do STF. E, gente, a coisa tá feia mesmo, porque o Trump proibiu a Casa Branca de falar com o Brasil. Boa tarde, ou quase boa noite, para vocês que estão aí extremamente animados, como eu, nesse sextou maravilhoso, magnífico. Opa, magnífico não, né? Nesse sextou Magnitsky. Pois é, gente, nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, como que os bancos brasileiros já estão aí consultando escritórios de advocacia e autoridades americanas para saber como aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil contra os ministros do STF assim que Trump der a sua ordem para sancionar. E segundo, eu vou mostrar para vocês o chororô do governo Lula depois que o Trump proibiu a Casa Branca de negociar com o Brasil. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa matéria explosiva da Folha de São Paulo. Bancos fazem consulta a escritórios de advocacia dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções ao Brasil. A matéria começa falando do medo que os bancos brasileiros estão deles mesmos sofrerem sanções, punições do governo americano. Mas vamos ler que você já vai entender por que isso tem a ver com eles estarem procurando saber como aplicar a Magnitsky quando ela vier. Olha aqui comigo. Bancos e outras instituições financeiras já estão buscando orientação dos escritórios de advocacia dos Estados Unidos para se posicionar em frente a eventuais sanções do governo Donald Trump à indústria financeira brasileira. Uma das preocupações que entrou no radar é com o risco de serem adotadas sanções individuais a bancos que operam no Brasil. Também há o temor de proibição de relacionamento bancário e transações dessas empresas com instituições financeiras norte-americanas, como, por exemplo, operações de câmbio, de acordo com pessoas ouvidas pela Folha que falaram sobre a condição de anonimato. Mas, então, por que os grandes bancos estão aí com medo de sofrerem sanções individuais do governo americano? Justamente porque, caso Magnitsky venha, quem tem que aplicar as sanções, as punições, como bloqueio de bens, cancelamento de contas bancárias, cancelamento de cartões de créditos contra os ministros do STF, são os próprios bancos. Todo banco que tem relacionamento ao negócio com os Estados Unidos. E, pasmem agora, todos os bancos brasileiros, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, têm relacionamento com os Estados Unidos. E aí imagina o Lula que diz que vai ficar do lado do STF, ninguém solta a mão de ninguém. O Lula aliado em lua de mel com o STF, o que ele vai falar para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fazer? Vão dizer, mantenha os relacionamentos com os ministros, mas eles estão consultando, o que eles estão descobrindo? Se eles mantiverem o relacionamento com os ministros, eles vão ser punidos pelos Estados Unidos, eles não vão poder ter relações com as instituições, com os bancos americanos. E todos esses bancos emitem cartões com bandeiras americanas, com Mastercard e Visa. Você imaginou um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica sem cartão Mastercard, sem cartão Visa? Todos esses bancos, eles negociam dólares diariamente em operações de câmbio. Você imaginou as empresas não poderem ter conta para fazer importação e exportação, não poderem ter conta do Banco do Brasil na Caixa? Todos esses bancos, eles têm plataformas de investimentos em empresas e negócios americanos. Se esses bancos não quiserem sofrer punições e serem cortados do mercado financeiro global, o que significaria aí praticamente a falência para qualquer banco, eles vão ter que sim aplicar a Magnitsky contra os ministros todo-poderosos do STF, contra os seres supremos, aqueles que ficam forçando todo mundo, dando 24 horas para se manifestar, que lançam multas arbitrárias sobre as pessoas e empresas. Então imagina o banco ali, entre o rochedo e o mar. Olha para um lado, tem o mar, né? Tá que nem o marisco o banco. Olha para um lado, tem o mar ali batendo nele, que é o Alexandre de Moraes. Olha para outro lado, tem o rochedo, Donald Trump. Vocês conseguem imaginar a situação dos bancos? Entre encarar Moraes e encarar, de outro lado, risco de falência, perda de clientes, perda de contato com o sistema global? Gente, não tem jeito, meu irmão. Não vai ter como. Eles vão ter que aplicar a lei Magnitsky em todo mundo, em todos os ministros. Ou é isso, ou é falência, ou é isolamento do sistema financeiro global, perda de clientes e todas as decorrências daí. Agora, bora aqui para o segundo ponto, porque Lula e o seu desgoverno estão ficando desesperados com o prazo do tarifaço que está chegando aí, 1º de agosto, porque as negociações estão totalmente travadas e o Donald Trump proibiu que a Casa Branca conversasse com o Brasil. Olha isso aqui comigo. O Brasil, o presidente Lula ontem externou o que está nos bastidores, né? Que o Trump não quer negociar. O governo brasileiro está até conseguindo algumas negociações ali no plano da diplomacia. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu ontem que conversou, revelou, né, que conversou no sábado passado com o Howard Lutnick,
que é o secretário de Comércio, a contraparte dele lá nos Estados Unidos. Conversaram por 50 minutos, mas o que a gente apurou é que, no final, todo mundo sabe que está tudo centralizado na Casa Branca, em Donald Trump, e, por enquanto, o presidente dos Estados Unidos não está autorizando a reabertura das negociações. Gente, isso não é normal. Normalmente essas questões tarifárias estão ali no Tesouro Americano ou estão ali em outras autoridades, embaixadores que podem conversar, mas o Trump está centralizando por quê? Porque ele levou para o lado pessoal. Também o Lula provoca ele de assim, xinga, reclama, fala que o Trump está atacando o Brasil, blá, blá, blá. Claro que ele vai centralizar, ele não está. O Lula está fazendo um imenso esforço para nos ferrar, para não abrir essa mesa de negociação, não vai para os Estados Unidos, não elogiou o presidente Trump, não ligou para o presidente Trump para dizer parabéns por você ter vencido a eleição, nada, quando todos os grandes líderes mundiais ligaram. Agora a gente está colhendo o fruto da arrogância, olha aí. O presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, está nos Estados Unidos, em Nova York. Ele faz parte de um conselho fiscal da ONU, que analisa as contas dos órgãos da entidade, e ele disse que ele falou para interlocutores que teve várias conversas ali em Nova York, com diplomatas, com funcionários americanos, e nestes diálogos ele colheu a informação de que realmente Trump centralizou tudo na Casa Branca e que, por enquanto, ele não está autorizando a reabertura de negociações. Isso é muito ruim, segundo Vital do Rego disse a aliados ali em Nova York, péssimo. E avisou o governo brasileiro, porque mostra que está tendo um certo receio dos funcionários americanos de fazer qualquer negociação, porque eles sabem que Donald Trump está refratário a reabrir essas conversas. Essa comissão de senadores que está embarcando hoje, a maior parte embarca hoje, alguns embarcam amanhã. Eles têm a primeira reunião de trabalho entre eles no domingo, lá em Nova York. Depois, segunda-feira, vão estar na Embaixada Brasileira em Washington, vão para Washington. E depois vão ter encontros também com empresários da Anshan, aquela Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E na terça-feira aí eles têm reuniões no Capitólio, é o Congresso de lá, com os senadores e deputados dos Estados Unidos. Ou seja, nada com o presidente Trump, nada com a Casa Branca. Até quando o governo brasileiro vai continuar provocando os Estados Unidos como se não houvesse amanhã? Até quando eles vão lidar de forma irresponsável com essa crise? Até quando vão continuar enterrando a cabeça na terra como uma avestruz? Me conta aí nos comentários.